E o Gazeta Esportiva começa falando do maior clássico do futebol sul-americano. Brasil e Argentina estarão frente a frente na próxima quinta-feira em mais uma rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Na sexta colocação, com 16 pontos, os argentinos entram em campo precisando de um resultado positivo para voltar à zona de classificação. Por outro lado, a equipe brasileira, líder da competição, tem motivos de sobra para comemorar a boa fase, principalmente depois da chegada do técnico Tite. Nesta quinta-feira é dia da seleção brasileira entrar em campo. O adversário é um velho conhecido e, ao mesmo tempo, o maior rival, a Argentina. O mau momento vivido recentemente pelo Brasil fez alguns torcedores perderem o interesse no time e já deu muitas alegrias. Seleção brasileira só. O que você acha do time do Tite? Valeu. Valeu. Bom dia. O senhor pode falar comigo de seleção brasileira? Obrigado. Obrigado. Valeu. Você pode falar comigo sobre seleção brasileira? Eu tô atrasada. É muito rápido, 30 segundos. Esse descaso do torcedor ainda é resquício do técnico Dunga. Agora com Tite, é difícil alguém que não acredite na seleção. A confiança voltou. O Tite, para mim, é um dos maiores técnicos do mundo. Eu não sou corintiano, eu sou peixe. Mas na realidade o time hoje está certinho. Mudou tudo, né? É completamente diferente, ele sabe direcionar bem o time, né? Olha, o Tite a gente vai ser campeão, né? Isso aí eu acho. Acho que o Tite recuperou o orgulho de vestir a seleção, a camisa da seleção brasileira, sabe? Acho que faltava isso, faltava alguém fazer a diferença. Não há como negar, mesmo líder das eliminatórias e com ótimo retrospecto sob o comando de Tite, a seleção ainda depende muito de Neymar. Depende sim, porque é um ponto de referência, né? Quando o Brasil não está jogando bem, é o refúgio da seleção é nele. Joga no Neymar que ele resolve se o time não estiver jogando bem. Mas o Tite conseguiu resolver isso, está dando espaço para outros jogadores para resolverem também. Acho que com o bom futebol do Coutinho e de todo mundo, Renato Augusto, deu para perder um pouco dessa dependência dele. Hoje eu acho que o coletivo predomina. Eu vejo hoje a seleção como um todo. Tanto é que eu vejo o William numa reserva no Felipe Coutinho. Isso é uma boa perspectiva. O cara não ganha só no nome, ele ganha na bola e é jogo a jogo. O Tite enxerga muito bem isso. Dos 24 jogadores convocados pelo técnico Tite para os 2 próximos compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Casimiro é o principal problema. O jogador foi cortado e não fará parte do grupo. Você acha que vai fazer falta a presença dele? Acho que sim, porque como primeiro volante é o melhor do mundo no momento, eu acredito. Ele marcando, eu acho que não tem melhor. Casimiro, acho que conquistou seu espaço. Assim, para mim era um jogador duvidoso, mas acho que hoje ele faz a função, ele cumpre a função dele. Um confronto histórico, 2 grandes camisas, 2 grandes jogadores. Neymar contra Messi. Resta saber se a boa fase vivida pelo Brasil vai dar sorte na próxima quinta-feira no Mineirão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vai ser o reencontro da seleção brasileira com o estádio do Mineirão. Desde a Copa do Mundo, o Brasil não joga lá e foi justamente o palco do fatídico placar 7-1 para a Alemanha. Isso não significa que tem alguma relação com o jogo de hoje, né? Outra história, é outra seleção, é outro técnico, é outro espírito. De qualquer forma, ficou a marca. Uma marca dura de ser lembrada, né? Difícil, não é agradável de ser lembrada. Em contrapartida, faz parte, tem que lidar com isso de alguma forma. A seleção brasileira melhorou muito sob o comando do Tite, melhorou até de maneira surpreendente. Não imaginavam um sucesso tão rápido, levando em consideração os problemas que qualquer treinador do mundo teria à frente da seleção brasileira. O pouco tempo de preparo, o pouco tempo para montar um time. Só que, sob o comando do Tite, os resultados aconteceram. 100% de aproveitamento e agora tem uma Argentina que está fora da zona de classificação, em crise. Quer dizer, num plano geral, considerando o momento, né, ou os momentos das 2 seleções, obviamente não dá para discutir, Chico. O Brasil, quem diria, é o favorito contra os argentinos. O que você acha? Bom,
Bom, eu não sei porque, esse é o espanto de quem diria o Brasil é o favorito. Porque até o Tite chegar, o Brasil está ameaçado até de não ir para a Copa do Mundo. Desculpe, mas o Brasil já teve com seleções muito piores que essa, a Argentina com seleções muito melhores do que essa que ela tem agora, e o Brasil já ganhou da Argentina muitas vezes. É um adversário tradicional, é uma disputa dos melhores sul-americanos, sem dúvida nenhuma, mas eu não vejo a Argentina assim como um grande obstáculo. O problema todo é o trauma do 7-1 no Mineirão. Isso sim, aí eu já vejo um trabalho mais específico do Tite em cima, principalmente daqueles jogadores que estavam no Mineirão, né? Que você vê, você volta para um lugar onde aconteceu uma coisa ruim. É impossível você não lembrar do que aconteceu. Mesmo que você já tenha elaborado todo o desastre, toda a coisa ruim que ficou marcado para você o resto da vida, mas você ainda chega no lugar e fala, eu tenho obrigação agora de me sair bem. Ainda mais quando é um campo de futebol, onde é um estádio, onde milhões de pessoas torciam por você, queriam que o Brasil fosse campeão na Copa e tal. E eu arrisco até dizer a você o seguinte, se a final da Olimpíada fosse no Mineirão, era capaz do Brasil até perder. Porque esse negócio pesa. Ainda bem que foi no Maracanã, né? E como era no caso, uma semifinal contra a Alemanha, não podia ser no Maracanã, né? Tinha que ser ou no Mineirão, ou na Arena de Itaquera, né? Do Corinthians, um lugar assim. Mas, de qualquer forma, fica assim marcado, é duro, é chato. Quem já jogou bola sabe que fica marcado. Então, eu acho que o principal problema do Brasil vai ser esse. É evidente que depois vem a Argentina, que a Argentina também não tem nenhum bobo em campo, né? Então, grandes jogadores de grande qualidade, mas eu acho que o principal problema todo aí é mais, né, essa marca, esse estigma de derrota, estigma de apagão, né? Fica aquela coisa de apagão. Acabou o jogo de sábado, 4-0, todo mundo perguntava um para o outro, deu um apagão no Corinthians? Aí saíram 3 gols de São Paulo, em seguida praticamente, né? Tudo contra-ataque, saiu gol. Sei lá, às vezes dá, como deu na seleção. Agora, o Corinthians não tem time, a seleção naquela época tinha os melhores, como é que pode ter dado, né? Um apagão de 10 minutos, 4 gols. Aí eles 5-0 no primeiro tempo. Isso são coisas que marcaram demais, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é mais um problema, é um jogo mais de nervo, né? Um jogo mais de nervo do que qualquer outra coisa, né? Do que um jogo de futebol. Mas no jogo de futebol o Brasil está melhor. Está com mais conjunto, está com bons resultados, os jogadores estão fazendo gol, estão se defendendo bem, acertamos o goleiro, quer dizer que é difícil. Um time começa pelo bom goleiro, ou o goleiro certo, né? Então, e está lá, o goleiro certo está lá. Você vai dizer do Jailson do Palmeiras, é um bom goleiro? Eu não sei se outro time... Mas ele encaixou. Mas encaixou lá no Palmeiras. Ele encaixou. Então encaixou. É a mesma coisa o nosso goleiro, encaixou. É muito melhor que o Júlio César, 500 vezes. Se tivesse encaixadinho desse jeito, o Brasil não perderia de 7-1. Enfim, então vai o fantasma do 7-1 encher a paciência mesmo. Isso sem dúvida nenhuma. Bom, seguinte... O Chico falou de seleção brasileira, só para dizer que no dia do jogo, quinta-feira, a programação especial no site gazetesportiva.com. O site vai estar impecável o dia todo, hein? Bom, enquete do site gazetesportiva.com. Qual será o resultado de Brasil e Argentina? Vence o Brasil, dá empate, ou os argentinos vencem no Mineirão. Aliás, o Celso Cardoso vai escrever no dia do jogo da seleção, fazer uma análise pré-jogo com... O que ele sente sobre o jogo, é isso? É isso que você vai escrever? Sim. No dia do jogo, o blog do Celso vai bombar. Na quinta eu vou falar sobre o jogo. Na quarta ele vai fazer essa análise pré. Isso. Na quinta... Ele vai secar o Brasil... Aí já viu, né? O Brasil perde. A gente faz o pós-jogo. Eu só acertei os últimos 2 campeões do mundo, só isso? Só isso, gente. Os últimos 2... É o Polvo. Lembra do Polvo? É Celso Polvo. É o Celso Polvo. E tem registrado isso, dei entrevistas falando, sabe? Copa de 2010, quero ver Espanha. Eu lembro no Rolling Ball você falou. Vocês fizeram aqui no Hora UE, quando a Espanha estreou... Os braços de polvo. Quando a Espanha estreou, perdeu para a Suíça, fizeram um carnaval, tiraram sarro, Espanha campeã.
Alemanha, com 2014. Falei o tempo todo, Alemanha campeã. Mas todo mundo falou também. Que todo mundo falou? Não, todo mundo falou, né? Que todo mundo falou. Bom, Celso, vamos focar agora aqui. Enquete, Brasil, Argentina ou empate? Brasil. Você já viu, né? Agora vai dar Argentina. Chicão. Olha, eu acho que vai dar Brasil. Mas não me estranharia se desse empate, porque a Argentina está numa situação desesperadora. Então, acho que a gente já vai com tudo. Vai com tudo. Então, é a grande chance do Tite meter um 4-1, 4-1, que tem time para isso, e tentar pegar a Argentina de surpresa, jogando no ataque. O Brasil não pode esperar a Argentina tomar a iniciativa do jogo. Vai ter que sair para cima. Quem tem mais time, Brasil ou Argentina? Eu acho que hoje, individualmente, a Argentina tem umas posições onde tem jogadores melhores. Mas eu acho que... O momento do Brasil é melhor. O coletivo do Brasil é melhor. Por causa do Tite. E está saindo muito gol, está 4 vitórias seguidas. Fase boa. Agora, se tomar um gol a Argentina, toma mais de um. Aí é goleado. Aí vai dar apagão. Aí dá um apagão na Argentina. Aí dá apagão e no dia seguinte o Celso não vem, que vai ficar chateado. Bom, o resultado dessa enquete vai sair na quinta-feira, dia do jogo. Então, até lá, a gente vai fazer todo dia essa pergunta, tá bom? Com a chegada do atacante Neymar e do meio-campista Juliano na manhã desta terça-feira, o grupo dos 23 jogadores convocados ficou completinho. O técnico Tite comandou o treino de hoje lá no Mineirão. E por falar, Rogerinho, em Mineirão, o vexame da histórica derrota para a Alemanha por 7-1 na Copa do Mundo foi o principal assunto na entrevista coletiva de ontem. Claro que aquilo que aconteceu não se apaga, mas é um momento totalmente diferente, onde estão acontecendo coisas novas, coisas boas. Eu acho que é isso que a equipe está pensando, está avisando, e sim fazer um bom trabalho e poder continuar fazendo o que vem fazendo, sem pensar no que aconteceu. Eu acho que esse é o pensamento que todos nós temos aqui dentro da seleção. Mesmo não estando lá no jogo, eu estava como torcedor, como brasileiro, então é ruim para todo mundo. E a gente também não pode criar uma carga ainda maior nesses jogadores que lá estiveram. Então, na hora que perdeu, perde não só os jogadores, perde a nação inteira. Então, um bom momento de conseguir uma boa vitória, para poder até mesmo diminuir um pouco esse assunto. Acho que a rivalidade não sempre vai existir. Pode ser cuspe a distância. Brasil e Argentina vai ser sempre diferente, não tem jeito. Então, independentemente se você joga do lado de um argentino num time, quando bota a seleção, um bota a camisa amarela e o outro bota a branca e azul, tudo muda. Eu gosto de frisar, Chico, que essa rivalidade Brasil e Argentina ela é muito maior do brasileiro para com o argentino do que com o argentino para com o brasileiro. E ela existe mais ainda no âmbito do futebol. O argentino não rivaliza com o Brasil em muitas, muito pelo contrário. O maior rival do argentino é o chileno. Depois o uruguaio, sabe? O Brasil normalmente, e olha, eu estou falando isso porque já fui muitas vezes e sempre vi uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro. É que resgatam uma história lá do começo do século passado, quando o Brasil foi jogar e chamaram os jogadores brasileiros de macaquitos, como se aquilo fosse... Foi Santos e Boca, né? Não, isso muito lá atrás, 1917, 18, quando o Brasil foi disputar também fizeram a mesma coisa. Foi disputar um sul-americano, sabe? Mas mas não tem essa rivalidade, essa coisa, ganhar da Argentina é muito mais gostoso, blá blá blá, é blá blá blá. Vou repetir, blá blá blá. Isso é conversa fiada. É uma coisa que existe no Brasil, mas não existe tanto lá fora. Então, claro que tem a rivalidade, mas repito, é principalmente do brasileiro contra o argentino. Sabe aquela história? Não sei se para o argentino é mais gostoso ganhar do Brasil. É mais gostoso, por exemplo, do que ganhar do Chile. É mais gostoso que ganhar do Uruguai. Eles querem ganhar. Simples assim. Essa rivalidade é muito mais cultivada por aqui. Eu acho que para o argentino é mais gostoso ganhar da Inglaterra, né? Sim, por causa da Guerra das Malvinas, claro. Por questões, não foi fácil, né? Porque os ingleses massacraram o povo argentino ali, né? Foi uma coisa triste, né? Quem sabe bem disso é o Clóvis Rossi. Clóvis Rossi, que está na Folha hoje. Nas Malvinas. Que escreveu, teve nas Malvinas, acompanhou. E eu sou grande abraço. Aliás, é palmeirense, né? Diga-se de passagem. O cara nunca é completo, né? Não é o caso do Clóvis Rossi. Um grande jornalista, grande pessoa, grande amigo, mas não é completo. Torce para o Palmeiras. Paciência. Que nem o Barba, o nosso diretor aqui. O negócio é o seguinte, gente, vejam vocês. Eu acho que o maior adversário do Brasil
eu vou nessa linha do Celso, não é a Argentina. Hoje pode até ser quem é melhor. Sempre se perguntou isso, né? Quem é melhor? O Brasil ou a Argentina? Que dos todos os jogadores, né, que existem na América Latina, os mais técnicos são os brasileiros e são os argentinos. Sim. Hoje, tanto é verdade que a Colômbia está também com grandes jogadores, desenvolveu uma boa escola. O Chile, né, que o fez, Chile, mais ou menos, né? Ganhou sul-americanas, aí 2 sul-americanas, sei lá, estranhíssimas, mas enfim, ganhou, né? Eu acho que nem a Argentina nem o Brasil estavam a fim de ganhar. Então, mas a grande rivalidade do Brasil é com o Uruguai. Eu quero lembrar a todos que em 1950 o Brasil perdeu uma Copa saindo na frente do Uruguai, 1-0. Nossa. Todo mundo, já mais de quase 200 mil pessoas no Maracanã. Bastava o empate. Bastava o empate. O Uruguai empatou no último minuto de jogo, lá praticamente o Gija, o Bigode e o Barbosa, o goleiro Barbosa, não se entenderam. O Gija entrou e fez o gol da vitória. Então, eu acho que o maior rival do Brasil, na história do futebol, por causa dessa perda dessa Copa, é o Uruguai, se você for ver bem ali. Agora, a rivalidade, dizer quem é melhor, o brasileiro ou o argentino, eu acho que aí é uma disputa mais assim, vamos dizer, mais filosófica, né? Quem é melhor, o Pelé ou o Maradona? Pô, os dois jogavam muito, né? Quem era melhor, Di Stéfano ou Pelé? Né? Pô, o Di Stéfano jogava muito, deu 5 títulos europeus para o Real Madrid. Então, sabe, são assim questões pontuais. Sim. Né? Sempre tem quem é melhor hoje, Neymar ou Messi? Sim, né? sempre tem sempre tem. Agora, o adversário mesmo que o Brasil gosta de meter um sarrafo é o Uruguai. Bom, e não é só a seleção brasileira não que trabalhou em Belo Horizonte nesta segunda-feira. Os nossos amigos argentinos já chegaram também à cidade que receberá o maior clássico entre seleções. Nesta segunda-feira, a seleção argentina fez o primeiro treino na Cidade do Galo visando o jogo contra o Brasil, pela 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Contando apenas com 15 jogadores, os restantes chegaram entre a noite de ontem e a manhã de hoje, o técnico Edgardo Bauza fez um trabalho leve. Mesmo assim, a imprensa só teve acesso aos últimos 15 minutos de atividades. A ideia é blindar os atletas, já que a Argentina chega para essa partida muito pressionada em 6º lugar na tabela e fora da zona de classificação para o Mundial. Na 5ª colocação, o que daria vaga na repescagem, o Chile também iniciou os trabalhos nesta segunda-feira para os confrontos contra a Colômbia, na quinta-feira em Barranquilha, e Uruguai na próxima terça em Santiago. Ainda longe do futebol que conquistou a América em 2015 e 2016, os chilenos acreditam na evolução do trabalho conduzido pelo técnico Juan Antonio Pizzi. Esperamos estar muito bem nesses 2 jogos, mas ainda nesse primeiro contra a Colômbia que vai ser muito duro e difícil. Esperamos fazer bons resultados nessas partidas, afirmou o atacante Paredes. O Chile saltou da 7ª para a 5ª posição na tabela graças à punição imposta pela FIFA à Bolívia. Jogando em casa, os chilenos ficaram no empate com os bolivianos, mas acabaram levando os 3 pontos por conta da escalação irregular de Nelson Cabrera. Creo que é um tema netamente da federação. Acho que esse é um assunto exclusivo da federação, ela que tem que fazer esse jogo, fazer com que a pressão fique desse lado e não conosco. Só nos interessa a partida que temos agora contra a Colômbia e a que faremos depois em casa. Nossa preocupação tem que ser treinar bem, recuperar nosso nível, ser a seleção forte que costumávamos ser e reconquistar a torcida, porque o estádio não tem ficado lotado como gostaríamos, concluiu o goleiro e capitão Cláudio Bravo. Porque o estádio não ha estado del todo repleto como nós quisiéramos. São jogos difíceis para a seleção do Chile, Colômbia e Uruguai. Os chilenos foram beneficiados aí com o tapetão, né? Eu não gosto disso, ok. Está escrito, escalou de maneira irregular determinado atleta, tem que pagar a punição. Mas, sabe, Chico, uma coisa são os pontos conquistados dentro de campo e outra coisa, os pontos que vêm de fora. Eu repito aqui, puxa vida, se existe uma federação, uma confederação, ela tem que atestar, olha, Chico Lang, não, esse não pode ser inscrito porque falta um documento. E não escreve. Agora, aceitam a inscrição
e aí depois pune porque jogou? Eu, sinceramente, eu não concordo com essa tese. Nisso você tem eu razão, acho que é uma brecha aberta para punir quando convém. Mas isso a CBF faz também. Sim, claro. Coisa, né? A portuguesa. Veja o caso da Portuguesa. Por exemplo, foi parar na 4ª divisão por causa do Elton. São Paulo, ano passado, com o Sandro Hiroshi. Com o Sandro Hiroshi e outros caras, né? E agora, eu acho assim, que é gozado. Eu venho de uma eleição política, vou dar esse exemplo de novo, em que, nossa, para você dar como confirmado candidato, foi um sacrifício. Cada dia mudava uma lei, cada dia exigia um documento novo, cada dia pedia um negócio que estava faltando. Não, até como o se último nunca houvesse minuto. uma brechinha para queriam, né? não queria nada, não deixaram passar nada. O negócio impressionante, nunca vi. Se esse rigor fosse feito para os times de futebol, para campeonatos de futebol, nunca aconteceria um cara ser inscrito irregularmente. Porque, previamente, alguém passaria um pente fino no negócio. Ia ter rigor, né? Não estou criticando o TRE, não. Eu acho que tem que fazer isso sempre. Que quem não está regular não pode participar de uma eleição ou de uma competição. Agora, isso tem que ser estendido para as outras áreas, por exemplo, como o futebol, onde que é mais fácil fazer até, porque você tem clubes, né? Você exige dos clubes a documentação, não veio, o cara não é inscrito e pronto. Fim. E dá um prazo para renovado ainda, né? Então, quer dizer, que eu acho que é uma coisa que o futebol tem que aprender com o TRE. Essa última eleição foi uma das eleições mais policiadas, mais fiscalizadas, que já ocorreram no Brasil. Sem dúvida nenhuma foram, sem dúvida. Eu sei porque sofri na pele. Era nego ligando de madrugada, passa uma foto, passa não sei o que, certidão de casamento, certidão de nascimento. Eu já passei, mas passa de novo. E não sei o que, vai tirar RG novo, sabe? Era um negócio impressionante, é o rigor do negócio. Foi muito rigorosa a fiscalização. E está sendo ainda. Muito cara que foi eleito aí não vai assumir, por causa da falta de documentação. Agora, por que isso aí não vai para o futebol? Não está errado, hein? Não está errado, eu sou favorável a esse tipo de fiscalização. Porque quem não está na regra não pode participar do jogo. Tá certo. Agora, tem que fazer que nem o TRE está fazendo, fiscalizando, marcando em cima, entendeu? É isso que eu acho legal. Agora, federação, CBF, sabe? É que nem aluno de faculdade. Se você não está regular na faculdade, como é que você pode pegar o diploma? É a mesma coisa. É uma coisa simples. Não pega, né? Se você não tiver em dia com as mensalidades, acaba não pegando. Sobre a Argentina, assim como o Brasil, eu não acho que, eu discordo de vocês, eu não acho que contra a Alemanha foi um apagão, não. O Brasil pagou o preço de uma estrutura mal feita, de uma gestão uma equipe equivocada. Também, que Deus me livre. A Argentina também está pagando por isso. Lá os dirigentes também não se entendem, a federação estava na AFA, na Associação da Federação de Futebol Argentino, numa confusão danada, escolheram o Balsa também numa situação muito complicada, de crise. Pois é, a diferença é que o Brasil conseguiu um técnico que de repente tem uma competência para montar um conjunto competitivo. E organizado. O Brasil continua com os mesmos problemas, só tem um time um pouco mais organizado que dentro de campo está dando resultado. A Argentina não tem esse mesmo técnico e está pagando o preço também pela falta de... O Tite é nosso! Só uma coisa que eu li, o que o Tostão escreveu na Folha. Ele escreveu o seguinte, ele escreveu que o Brasil, na verdade, depois do Tite, só mudou um jogador, Gabriel Jesus. O resto foi organização dentro e fora de campo por causa da comissão técnica. Agora, jogador para valer mesmo, que veio, que mudou... E o goleiro, né? O goleiro não mudou também? Não, o goleiro mudou, mas vamos supor que fosse o mesmo. O Júlio César, que está acabando, que já acabou, praticamente encerrou a carreira. Tinha que mudar o goleiro de qualquer jeito. Agora, o Gabriel Jesus foi o único jogador que o Tite trouxe, que o Dunga nunca chamou. Não é que foi uma reformulação absurda? Não foi uma reformulação absurda, nada disso. O Neymar está jogando onde ele jogava. Tá tudo certo. É os mesmos casos que o Dunga chamava. Só que o reposicionamento dentro e fora de campo e o relacionamento do técnico com os jogadores é que mudou. E quem sou eu para contestar o Tostão, né? Falou e disse, Chicão.